Olá pessoal, aqui é o professor Josmar Santos, espero que vocês estejam bem e vamos para mais uma aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Nas aulas anteriores apresentamos alguns conceitos iniciais, como a definição, a explicação do significado de trigonometria, especificamente no triângulo retângulo. Relembramos o que era um triângulo retângulo, seus principais elementos e propriedades. Também relembramos o famoso Teorema de Pitágoras. Para agora, nesta aula, definir as razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Então, que fique bem claro que essas razões que serão definidas, elas são utilizadas exclusivamente para triângulos retângulos, tá ok? Bem, o estudo das razões trigonométricas torna-se muito importante, pois com este conhecimento e a utilização de instrumentos para medir ângulos, por exemplo, o teodolito, é possível determinar medidas de distâncias inacessíveis. Por exemplo, que a gente não consegue fazer a medida usando uma trena, por exemplo. Então, imagina calcular a altura de um edifício que tenha, 30 andares. Então, é praticamente impossível você, com uma trena, fazer a medição e obter a altura desse edifício. Mas, com o conhecimento das razões trigonométricas, podemos obter uma estimativa para a altura deste edifício. Por exemplo, a altura de uma árvore, a largura entre as duas margens de um rio. E é isso. Então, é um conteúdo assim que tem uma aplicabilidade no nosso cotidiano das mais variadas possíveis. E aí eu espero que vocês gostem, tá? Desse conteúdo, dessa aula também. E vamos lá. Eu vou ser bem objetivo, tá? São 3 razões mais utilizadas, as mais conhecidas, e vou ser bem objetivo na definição para a gente não perder muito tempo, tá ok? Então vamos lá. A primeira razão trigonométrica, nós vamos chamá-la de seno, tá ok? Eu vou tomar como referência esse ângulozinho aqui, ó, que eu estou chamando de alfa, tá? Então, o seno, ele é definido como sendo cateto oposto, tá? Eu vou chamar aqui C.O de cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Vamos lá. Professor, mas como é que a gente vai identificar esse cateto oposto e a hipotenusa? Lógico, nós vamos estar trabalhando no triângulo retângulo. A hipotenusa nós já sabemos como identificar, que é o lado o lado do triângulo retângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o AB, esse segmento aqui, ó, AB é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Como eu estou calculando o seno do ângulo alfa, então o cateto oposto ele vai ser justamente o cateto que está do lado oposto ao ângulo em questão. Eu estou considerando o ângulo alfa, o ângulo de medida alfa. Então, qual é o cateto oposto a esse ângulo? É justamente esse lado aqui, ó, BC, tá certo? Então, observe que no triângulo retângulo, esses dois lados, BC e AC, são chamados de catetos. Aí, quando eu vou calcular as razões trigonométricas, então, esse cateto, ele vai, ou esse cateto aqui também, ele vai receber um segundo nome, tá? Então, o primeiro nome deles são catetos. Aí, dependendo do ângulo, ele pode ser chamado de cateto oposto ou cateto adjacente. Então, esse lado aqui, ó, BC, certo? Observe que ele está do lado oposto ao ângulo em questão, que é o ângulo alfa. Então, ele vai receber o nome de cateto oposto. Para o ângulo alfa, esse cateto aqui vai ser o cateto oposto. Então, como é que a gente vai calcular aqui o seno desse ângulo? O cateto oposto vai ser justamente a medida do segmento BC, certo? Segmento BC, aqui,
dividido pela hipotenusa, que é justamente o segmento AB. Tá bom? Vamos lá. Em relação a esse mesmo ângulo, eu vou definir a segunda razão trigonométrica, que nós vamos chamar ela de cosseno. Ou seja, como é que nós vamos calcular o cosseno desse ângulo alfa aqui? Então, observe, o cosseno ele vai ser definido como cateto adjacente, C de cateto, A de adjacente, dividido pela hipotenusa, tá bom? Então, quem vai ser o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa? Ora, eu tenho dois catetos. Se eu identifiquei BC como o cateto oposto, o outro cateto, por eliminação, ele é o cateto adjacente. Então, eu vou chamar ele de cateto adjacente. Tá bom? Então, adjacência, vamos entender como sendo na proximidade do ângulo. Observe ó, que esse cateto aqui, ó, ele é um dos lados do ângulo. Então, está na adjacência, está na proximidade do ângulo, está tipo na vizinhança, entre aspas, podemos entender dessa forma. Então, o oposto não, o oposto ele está longe, né? Ó, está lá do outro lado, oposto. Adjacente, ele está tipo na vizinhança do ângulo, tá certo? Então, o AC é o nosso cateto adjacente, certo? E aí vamos ter o quê? Cateto adjacente é justamente quem? AC dividido, a medida do segmento AC dividida pela hipotenusa, que é justamente o segmento AB. Então, a hipotenusa desse triângulo. E a nossa terceira razão trigonométrica, vamos chamar de tangente. Então, como é que é definido a tangente? No caso aqui do ângulo alfa. Tá? Então, a tangente de um ângulo vai ser definido pelo cateto oposto, e a gente já sabe que o cateto oposto é justamente quem? Ó, o segmento BC, dividido pelo cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Então, cateto oposto, olha, está longe do ângulo, lá do outro lado. Cateto oposto. E o cateto adjacente está na vizinhança, nas proximidades do ângulo. Então, é justamente o AC. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar BC, certo? Dividido pelo segmento AC. Ok? Então, pessoal, é dessa forma que a gente define o seno, o cosseno e a tangente. Essas são as três principais razões trigonométricas, tá ok? Para a gente dar um fechamento aí nessa partezinha aqui, ó. Olha só para deixar registrado com uma escrita melhor. Olha só, nessa partezinha aqui, ó, eu estou agora calculando o seno referente a esse ângulo. Então, a mesma ideia, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Agora, observe, como eu estou trabalhando agora com esse ângulo aqui, que eu estou chamando de beta, olha, o cateto oposto é justamente agora o segmento AC, né? Observe que mudou o ângulo, se a gente mudar o ângulo, o cateto oposto vai mudar. Porque a cada ângulo aqui no triângulo retângulo, você vai ter cateto oposto diferente. Para o ângulo beta, o cateto oposto é o segmento AC. Então, nesse caso, vai ficar AC, não é isso? A medida do segmento AC dividido pela hipotenusa. A hipotenusa permanece a mesma, que é o segmento AB. Agora, o cosseno, a definição, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembra, adjacência, proximidade ao ângulo, vizinhança ao ângulo. Então, esse aqui ó, é o cateto adjacente. O oposto está longe. Então, aqui você vai ter a medida do segmento BC dividido pela hipotenusa, que é justamente quem? AB. E a tangente ao ângulo beta é justamente o cateto oposto, vai ser justamente AC dividido pelo
cateto adjacente, que é BC. Ok, pessoal? Então, está aí, né, a definição das razões trigonométricas. Pronto, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, o seu comentário. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E vamos para a próxima aula, né? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios apenas para deixar esses conceitos que foram abordados na aula de hoje bem fixado e que vocês venham aprender aí, ó, deixar o aprendizado aí legal, tá bom? Valeu, minha gente, até a próxima!